Fala, queridos, uma boa tarde, sabadão da melhor maneira, estamos começando aqui mais um episódio, ou melhor, primeiro episódio da ICPC Podcast. Queremos convidar vocês aí a participar, compartilha, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de estar aqui juntamente comigo, meu amigo evangelista Fernando, juntamente também com o meu evangelista Rodrigo, meu amigo. Temos certeza que temos muito a compartilhar com os irmãos, amém? E aí, Fernando, como é que foi seu dia? Cara, meu dia foi bom, cara, é uma honra poder estar aqui com os irmãos, né, nesse primeiro episódio. A gente tem aí um projeto de trazer muitos assuntos que vão edificar vidas, por isso a gente já pede para você, acompanha, faça parte desse trabalho, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. E é um prazer estar aqui com meus irmãos, evangelista Rodrigo. Fala aí, meu irmão. É uma honra para mim estar com vocês, né, Varão? Graças a Deus, sábado é dia de descanso do Senhor. Eita, pra você que não trabalha. Eu acabei de chegar no trabalho. Hoje em dia foi de descanso, descansar aqui foi puxado a semana. Glória a Deus. Mas para mim foi uma honra estar aqui com os irmãos, participar desse primeiro episódio, desse primeiro momento, desse pontapé inicial, desse projeto aí que eu acredito que terá muito a agregar e abençoar a vida dos amados irmãos que estará nos acompanhando ao decorrer dessa história aí. E a gente vamos aí, estamos aí, todo mundo junto. E sabe qual é engraçado? Que, tipo assim, esse podcast ele foi montado porque tem muitas pessoas que é da ICPC que muitas das vezes não conseguem vir para um culto também, né? E a gente vê que o alcance de um podcast, ele é muito grande, né? Então, temos a certeza, com a sabedoria, a experiência de vida que cada um tem, a gente vai poder compartilhar com cada um, né? A gente sabe que a trajetória com o Senhor Jesus não é fácil. Sim, é verdade. Mas no decorrer da caminhada, Deus sempre vai nos dando força. É verdade. E aquilo que Deus ele coloca na nossa vida, a gente pode também levar e agregar na vida dos irmãos também, Com né? toda certeza. A gente sabe que não é fácil, né? Se a gente fosse falar aqui da história do Fernando, né, Fernando? Nossa, meu Deus, irmãos, assim, se a gente vai falar de trajetória, um pouco de experiência com Deus, se a gente para lembrar como que foi a nossa conversão, irmão, é algo assim que dá vontade até de chorar, né, irmão? Porque quem éramos nós, quem era Fernando, quem era Diego, quem era Rodrigo, antes de conhecer Jesus, né? E a partir do momento que a gente teve essa oportunidade de se achegar até Cristo, as nossas vidas foram transformadas. E hoje a gente está aqui para contar um pouquinho sobre o que a gente passou, sobre como que é essa trajetória, como que é caminhar com Cristo, como que foi estar sem Cristo. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Se não fosse Jesus, talvez eu não estaria mais aqui, os meus irmãos também não estariam, mas para a honra e glória do Senhor nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, e é um prazer, é uma alegria caminhar com Cristo. Nós sabemos que é uma vida de renúncia, né? Sim, é uma vida que o Evangelho, ele, na minha concepção, na minha humilde concepção, o Evangelho não é ganhar, mas o Evangelho é perder. E quando eu digo perder, é perder aquilo que a gente mais valorizava quando não estávamos na presença do Senhor. Porque quando nós abrimos mão, é o que Jesus vai dizer, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, viver com Cristo é uma vida de renúncia, mas não é uma renúncia dolorosa, é uma renúncia com prazer. Sim. É algo que nos aproxima, porque a gente sabe, né, meus irmãos? Sim. Como era difícil estar no mundo, né, irmão? Com certeza. Como era a dificuldade de se manter firme. Eu me lembrei aqui agora, eu tinha uma vida de oscilação, eu caía, levantava, e começava do zero toda vez, e não conseguia engrenar na vida, porque faltava algo, faltava uma base, e quando eu conheci Cristo, essa base se sustentou, se solidificou na minha vida, e daí para frente eu consegui ter uma vida melhor, né? Sim, e é até interessante porque se a gente fosse olhar para trás, Rodrigão, eu vejo que o que Deus fez na nossa vida é algo maravilhoso. Por quê? Porque se a gente for olhar principalmente para a vida do Fernando, o que Deus fez na sua vida é algo muito grande, muito maravilhoso. Sabe, um homem que é ex-presidiário, hoje é líder, hoje lidera além da sua família, lidera grupos dentro da igreja. O que Deus fez e o que Deus faz na nossa vida é algo impactante, né? Rodrigo, se eu fosse fazer uma pergunta para você, quanto tempo assim, você tem mais ou menos assim diante da presença de Deus firme? Cara, como é que eu posso dizer? Desde berço, né? Desde berço, né? mas quando chega a adolescência e vem aquela curiosidade e tal,
vem uns amiguinhos da escola, vem uns amiguinhos da quebrada. Tal da influência. A né? tal Meu da Deus, influência, terrível, Tem terrível. aquela, quando a Derruba, gente né? não, Sim, quando derruba. a gente não ouve os de casa, a gente vai ouvir os de fora, cara. Eu falo isso muito para as minhas filhas. É importante a gente ouvir os de casa. Mas continua. Aí irmão. foi nessa que eu acabei dando ouvido a quem não devia. Aí fui conhecer primeiro uma droguinha ali, Sim. outra lá. Aí quando vai ver, já estava distante da igreja, já estava distante No até caso, mesmo. foi aqui em São Paulo mesmo. Não, no estado do Ceará, na cidade Estado de do Ceará. Fortaleza. Tudo começou lá. E lá que, tipo, você conheceu ao Senhor Jesus? Sim, foi através da minha mãe, cara. Através da sua Ela mãe? se converteu primeiro, aí depois ela foi me levando para a igreja. Qual foi a denominação? Cara, Igreja Evangélica Casa da Bênção, mano. Lá era- Casa da Bênção. Tem a minha... Qual é, tipo, é presbiteriana? Assim? Não, ela é mais de cunho pentecostal, mano. Pentecostal. Fervorosa. Que legal, velho. Então foi através dessas más amizades que tiveram a influência de me tirar dos caminhos do Senhor. Sim. Mas, tipo, lá você ficou firme ou aqui em São Paulo você caiu ou continuou? Cara, mesmo depois que eu cheguei em São Paulo, agora já faz mais de 10 anos que eu tô aqui novamente, eu ainda tive o processo ainda de ir largando um pouco ainda esses vícios, tá ligado? No caso, tipo, era mais droga, né, tal. Mais droga, álcool, cocaína, maconha. Mas aí você já, tipo, já tinha uma noção da palavra? Com toda certeza. Toda, já tinha. Com toda certeza. Às vezes eu chegava em casa muito louco de maconha, aí eu pegava a Bíblia para ler, por mais que eu não Meu Deus. entendia nada, Sim, sim. tava lá. Aqui também, muito louco, Sim. drogado, em casa, chegava em casa É e porque e orar. é que no fundo vem um desejo, né? Sim. Eu me lembro diversas madrugadas, eu 5, 6 dias virado, irmão, fumando crack, assim, parecendo um monstro. E eu entrava ali naquela igreja Deus de Amor, irmão, dobrava o meu joelho no culto e começava a chorar, irmão. E eu não entendia aquilo, irmão, mas o meu corpo, ele gritava droga, né? Mas a minha alma Sim. já tinha uma necessidade, almejava, eu sabia que aquilo ali, aquilo que estava acontecendo ali poderia mudar a minha história. E sabe qual é o interessante? Que as pessoas acham que a mudança de vida é de um dia para o outro. Mas, na verdade, pastor André Tosta tá assistindo, Eita, que Deus te glória a Deus, abençoe. pastor. Que Deus em Cristo te abençoe, sabe que Amém, você é meu. muito importante para Saudade, né, nós. grande? Saudade. Vem pra cá, Saudade, venha participar desse hein? Estamos te podcast. esperando, hein? Né? Tem muitos convidados especial, viu, gente? E- Ó, a Coca-Cola não tá fazendo, viu? Patrocínio. Não tem divulgação. patrocínio. Tá bom? Aqui é tudo Não tá por conta fazendo do- patrocínio, tá? Mas, aí, Coca-Cola, olha nós aqui, Coca-Cola. Né? E assim, sabe qual é interessante? Que as pessoas acham que a mudança de vida, É. ela tem que ser do hoje para amanhã. É, cara, e não, Não é bem foi assim fácil. e não é assim que acontece. Não é, né? É um processo. No meu ponto de vista, eu acredito que Deus possa ter aqueles que Ele quer realmente fazer Sim. boom, Sim. né, de um dia para a noite, mas há aqueles que Deus vai estar aí no processo, Não, cara. e certo. assim, vou dar um exemplo meu, tá? Certo. Clássico, sobre a minha vida. A libertação, ela aconteceu. A gente lembra aí da história de Saulo, que estava a caminho de Damasco, e ele Certo. caiu do cavalo. A minha conversão foi algo muito impactante. Eu me lembro dessa história de Saulo porque Saulo foi impactado. Eu fui impactado também Sim, pelo que aconteceu para eu me converter, a forma que Deus utilizou. Isso foi muito forte. Só que eu deixei de usar droga. Porém, existem mais coisas que têm que ser transformadas. Então, assim, não é porque você está liberto, às vezes, do vício, de um vício, que você está totalmente transformado. De fato. A conversão, ela é diária. Sim. Com certeza. Ainda hoje, depois de 11 anos na presença do Senhor, eu necessito de mudar a cada Sim. dia. E matar um leão por dia. Todos os dias, irmão. Todos os dias. Uma coisa que eu costumo dizer, às vezes os jovens perguntam para mim. Fala, Diego, nossa, você é um pregador da palavra do Senhor, Sim. Deus te levou, mas Deus também te tirou dessa vida errada. Sim. O que as pessoas não entendem, que se você ficar no meio da roda de escarnecedores, você vai cair. Exatamente. Você vai cair. Todo lugar que você vai, que tenha lugares que tenha viciados, você tem que ir numa missão e num propósito de Deus. Exatamente, Focado. exatamente. Porque se você deixar, muitas das vezes, você começa, eu gostava de fumar uma maconha. Você começa a sentir aquele desejo, Exatamente. né? Porque você ainda tem aquele espinho na carne. ainda. Isso, a queda de muita gente é por causa disso. Exatamente. Né? Porque o trabalho do evangelismo, Deus me tirou da Cracolândia, mas quando eu descobri que o meu chamado era resgatar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu tive, eu descobri que não era de qualquer forma. Eu não poderia entrar lá de qualquer maneira, porque é uma batalha travada. Então tem que ter uma preparação,
Porque senão você acaba Neizinho, indo. Neizinho tá assistindo. Cadê o Neizinho tá Neizinho? assistindo. Ô, meu irmão. Ô, Neizinho, meu Neizinho. obreiro aprovado, Deus te salvado. abençoe. Vai vir, Deus te vai abençoe. vir conversar com a Produção, gente, hein? produção, qual câmera está aqui? Qual câmera? Tá nessa? Essa daqui? Essa aqui? Tá em todas. Neizinho, Vem pra glória cá, a Deus, meu que Deus amigo, te abençoe, saudade. viu? Tu é CPC, varão. Tu vai ser PC, varão. Vem pra cá, viu, Neizinho? Vem pra cá, meu amigo. Tá bom? Todo sábado, viu, gente? Todo sábado. Todo Mas sábado. continuando, meu amigo, fala aí. Então, para você poder fazer esse trabalho do evangelismo... Pastor Marcos também. Pastor meu Pastor amigo, Marcos. graça e paz, querido, seja Glória a bem-vindo. Deus, Jesus, Pastor irmão. Marcos. Glória a Deus. Deus te abençoe, É o viu? meu professor, meu professor? É o É, professor, Ele é um hebraísta, Vai, varão. vai ser um dos entrevistados. Vai Se ser um dos prepara aí, viu, pastor? entrevistados, viu? Vai ser um dos entrevistados. Temas polêmicos, maravilhosos. Te aguardo. Pra gente aprender a edificar a nossa Já vida tá com cada umas vez mais na polêmicas, umas palavra. perguntas bem Ó, polêmicas. os irmãos tá tudo preparado, mano. Ô, glória. Vai Deixa eu fazer ser uma bem. pergunta, Fernando, Ah. aproveitando o gancho, eu Claro. não vou tirar da sua linha de Não, raciocínio. sim. O período que você passou ali naquele lugar ali na Cracolândia, Sim. você encontrou em algum momento pessoas que foram fazer o trabalho de evangelismo e que não conseguiram sair de lá pelo simples fato de terem ido despreparados? Então, eu vi pessoas que foram no trabalho evangelístico, não no mesmo dia, mas passado-se algum tempo, as pessoas, eu encontrei e falei, ué, mas você não estava aqui evangelizando? Poxa, caí. Porque é um trabalho difícil. Eu me recordo que quando Deus me despertou para o meu chamado, quando eu entendi o meu chamado na área de resgate, na área de cuidar de pessoas que têm problema de dependência química, alcoólica, eu percebi que eu não poderia ir naquele momento. Eu descobri o chamado, mas Deus falou, você ainda não está pronto para o chamado. E sabe qual é interessante isso que você falou? Ele entrou numa pauta interessante, que às vezes as pessoas começam e acham que só porque pregam, acham que só porque está servindo alguma coisa da casa de Deus, está preparado para o ID. Exatamente. É muito, né? Isso é muito, tem uma diferença muito grande. Porque Sim. o tempo que nós estamos aqui é um tempo de preparo. Sim. Para até que a gente possa sair. Hoje eu tenho o maior prazer de encontrar alguém com um cachimbo na mão, eu posso lá abraçar ele, que eu não vou ter nenhum problema, irmão. Porque hoje eu tenho uma estrutura, mas por exemplo, há 3 anos da minha conversão eu não poderia ir. Porque provavelmente eu poderia ter uma recaída. Porque é necessário a gente ter uma solidez em Cristo. Sim. E isso é só com o tempo, irmão. Mas eu vi sim, varão, vi sim. Inclusive, até aqui conosco teve também um evangelismo que a gente fez. Sim. Um amigo nosso que foi num dos evangelismos, acho que você se recorda, e depois ele teve um problema, acabou ficando. Sim. Por quê? Porque, irmão, é muito forte. Para quem vem do mundo das drogas, irmão, é muito forte. Você ser liberto e de repente do nada você entrar lá dentro. É que o mundo, ele tá ficando muito conturbado. Já é, né? Demais, cara. E você vê que o amor tá se esfriando. As pessoas acham que se elas fazerem tal coisa, elas vão ser fortes e elas não vão cair. Meu amigo, uma coisa que eu aprendi, se o seu líder fala assim, não é não. Não é não. Não é isso não. Mesmo. Entender o tempo. Entender o tempo. Entender o tempo. Porque as pessoas hoje em dia acham que está no tempo de viajar o mundo. Não. Só que às vezes Deus quer ensinar o básico. Sim. Sabe? Eu acredito, sabe, Fernando, que o básico ele é fundamental para o ministério. Poxa, e a gente aprende muito isso aqui na ICPC. Sim, sim. Porque a nossa bispa, ela tem esse trabalho de consolidar desde lá de baixo. E a gente vai escalando aos pouquinhos, para poder ter essa maturidade espiritual, para poder encarar. E pra você ver a importância desse trabalho, que eu me lembro que na noite que eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, na parte da manhã tinha uma equipe fazendo um trabalho evangelístico lá na Cracolândia. Olha. E uma senhora, eu não me esqueço dessa senhora, eu espero um dia ver ela, poder dar um abraço nela, porque ela liberou uma palavra sobre a minha vida, e ela olhou para mim e ela falou assim, olha, jovem, eu vejo você em cima do altar pregando a palavra do Senhor. E eu não entendi, eu falei, como assim eu tá lá? Não tem como eu tá lá, porque olha como é que eu tô, nem eu acreditava na minha própria conversão. Mas para você ver a importância desse trabalho, e naquele mesmo dia, na noite daquele dia, eu já estava com um plano de tirar a minha vida. Mas eu me lembrei do que aquela mulher falou, e eu fiz uma oração em pensamento com Deus. E eu falei, Senhor, se o que aquela mulher falou é verdade, eu preciso de uma prova hoje, mas tem que ser hoje, porque senão eu vou tirar a minha vida. Uou. Irmão,
Quando eu falei que a minha história é parecida com a de Paulo, a caminho da Rapaz. massa, irmão, é muito forte, porque eu fiz aquela oração em pensamento, Diego. Irmão, não tinha ninguém do meu lado, irmão. E eu desci aquela rua chamada Rua São Paulo. Eu ia na minha casa dar um abraço na minha mãe. Eu ia me despedir dela. O último abraço. O último abraço. Eu ia pro Rio Tamanduateí. Eu ia fumar minha última pedra e ia pular daquele rio, cara. Meu Deus. Só que eu passei, quando eu desci, eu ouvi um louvor numa igreja. Eu parei na porta daquela igreja. Veio um diácono, me abraçou e me ofereceu um copo com água. Eu falei, não quero entrar, não vou entrar. Ele falou, não quero que você entre. Eu só quero te dar um copo com água. Na hora que eu peguei o copo na minha mão, Deus tomou o pastor em cima do altar. Eita. E ele veio falando, marchando, e falou, assim diz o Senhor, hoje tu fizeste prova de mim. Olá. E hoje eu desço com a resposta. Se você dobrar o teu joelho aqui agora, essa maldição cai por terra. Você Esse crê? é o Deus de milagre. Você crê? Eu falei, eu creio, eu acredito. Irmão, eu dobrei o meu joelho, rapaz. Eu senti caindo por terra. Olá. Para a honra e glória do Senhor. Faz 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. O trabalho de evangelismo ele é muito importante. As pessoas estão aí fora precisando de uma palavra. Precisando de uma palavra. Sabe o que é muito forte esse testemunho? E, Rodrigão, sabe o que é mais interessante? Porque eles precisam do evangelismo. Só que quem há de enviar? As pessoas esquecem que o fundamental, muitas das vezes, é aprender dentro de casa. Que nem na ICPC, nosso irmão falou algo interessante, o evangelista, sobre preparo. Quando você entende que você precisa ser preparado para ir para o ID, por quê? A gente sabe da necessidade do evangelismo, Sim. mas também sabe da necessidade do preparo, né? Eu tenho certeza que a pessoa que olhou para o Fernando não é para qualquer um. Olhar para um cara Não. que está drogado. Não, e entrar onde ela entrou, Opa! irmão, é um trabalho que você Não está é indo qualquer abraçar. um, não Você é. está indo abraçar quem ninguém quer abraçar. Pode crer. Você está indo falar com pessoas que ninguém quer falar. Você passa na Cracolândia, as pessoas olham, eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra, irmão. Estou falando de homens e mulheres de Deus que entram, passam perto de uma Cracolândia, ele se desvia. Então, assim, é um trabalho, irmão, que não é para qualquer um. Tem que ter tem que ter muita vontade, muita sede pelas almas. E buscar um revestimento, uma direção de Deus. Eu me lembro que a gente, num desses evangelismos aqui da ICPC, eu me lembro que eu estava indo, né? Eu ia com os irmãos, até levava um lanche e tal, né? Sim. Aí chegou um momento que a bispa daqui, a bispa chegou assim, meu filho, no momento não. Olha. Senta. Eu lembro. Se prepara. Eu lembro. Aí Eu confesso que eu também não entendi, porque ali eu estava aprendendo, entendendo o meu chamado. Aí você tá naquela euforia, você fala, eu quero, mas muitas das vezes quem tá, às vezes espiritualmente falando, maior do que você na questão de busca, Enxerga o que enxerga o você que não você, está enxergando. vê quando a gente está preparado ou não. enxerga o que Quando você não tá Exatamente. enxergando. Manda quem pode, obedece quem tem. Juízo. Exato. Irmão, o obreiro que é submisso à sua liderança, irmão, se ele for submisso à sua liderança, ele não cai. Não cai. Ele só cai se ele tentar fazer alguma coisa fora da direção. Porque Deus instituiu a liderança dentro da igreja para que a gente tenha uma referência. Sim. Pode ver que hoje a nossa bispa é uma das maiores apoiadoras do nosso trabalho. Com Sim certeza. ou não? Sim, sim. Ela, o marido dela, proporciona tudo pra gente. Sim. Sim. Desde estrutura, oração. Oração, tudo. que é a base, É né? a base. É a base. Ela tem o maior orgulho, né? Sim. A gente vê o brilho no olho dela quando a gente sai para evangelizar, quando a gente sai para fazer o nosso trabalho mensal, ela fica super feliz, porque hoje ela reconhece A produção capacidade. tá pedindo aqui, gente. O som tá bom, se estiver bom, tá? Dá um ok Tá aí pra ouvindo gente aí, legal. tá tudo ao vivo, tá bom? A Tem produção alguma tá pedindo. pergunta interessante? Se tiver alguma pergunta Isso. interessante, Pode mandar também. pode mandar pra gente Sim. aí também, tá bom? Que a gente estamos aqui, tá? Pra tirar suas dúvidas também, tá? Sim. Vai ter futuramente debates sobre Sim. assuntos bíblicos. Sim, sim. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? A gente com pré, pós. Aqui- E assim vai. Aqui só tá abrindo o mar, irmão. Só aqui tá é abrindo só o mar. abrir o É, mar. só tá abrindo o Só mar toque do só. cajado. A gente só tá batendo o cajado pra poder. Mas vamos falar em polêmica. Bateu o cajado ou levantou o cajado? Brincadeira, irmão. A gente sabe. Mas é isso. Esse é o primeiro de muitos. Vai ser uma bênção. Tenho certeza que Deus vai utilizar desse instrumento, dessa ferramenta para alcançar muitas vidas. E vai ser super edificante
nos acompanhe em nome de Jesus. E sabe qual é interessante, Fernando, sobre o que a gente está conversando? É que não é só da pessoa estar preparado ou não para ir para o ID, mas se ela está coberta de oração. Sim. E aqui, graças a Deus, na ICPC, a gente temos uma cobertura de oração. Exatamente. Sabe uma coisa muito triste? É que tem muitas pessoas hoje em dia que essa palavra é uma palavra muito bonita, né? Itinerante. Uhum. Tem muitas pessoas que querem ser itinerante, mas não entendem o propósito de ser itinerante. O que é ser itinerante? É você ir pregar a palavra de Deus, porém, você está coberto de oração. Sim. Você tem que ter um ministério. Tem que ter um ministério. Tem que ter uma igreja. É Para o quê? importante. Para quando você ir pregar, você ter a noção que você está indo pregar, mas com uma cobertura espiritual. Sim, sim. Né? Agora imagina aí o cara, que nem já aconteceu. Uma vez eu estava conversando com um cara, o cara viaja o mundo todo, tal, prega, já foi até para Jerusalém. Só que eu conversando com ele, eu falei, Varão, onde que você congrega? Aí ele falou assim para mim, meu pastor é Jesus. Né? Então, assim, as pessoas hoje em dia esquecem que precisa ter um ministério. Sim, sim. Você precisa ter uma liderança. Você vê uma coisa que é bonita? Você começou, se entregou a Deus, foi obediente à sua liderança e hoje, pela misericórdia do Senhor, você aprendeu e está indo para o ID a ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Sim, Cristo. sim, sim. E através da palavra. Respeitar os processos. Né? Respeitar os processos. Tudo com ordem e decência, né, irmão? Sim. Tudo com ordem e decência. É extremamente importante. O líder de uma igreja, seja pastor, pastora, bispo, bispa, ele tem a visão do momento certo para enviar, para permitir o envio, para apoiar esse envio, para falar vai. E é uma dica, né? Um conselho que a gente dá. Você quer fazer a obra, faça, mas faça debaixo da direção, da autorização dos seus líderes. Isso é muito importante. Você sair debaixo da bênção do seu líder espiritual. Irmão, isso não tem preço. No campo espiritual, você está indo debaixo de uma cobertura poderosíssima. Não é verdade? Sim, Com toda sim, certeza, sim. Pode falar, Varão, fica à vontade. Não, puxando um gancho que o irmão falou, você está debaixo de uma cobertura espiritual, você sabe que além de ter a responsabilidade, é óbvio, dos seus atos, das suas ações naquela missão, você sabe que a igreja vai estar sempre orando por você. Com toda certeza. Pegando um gancho no que vocês estão falando também, é importante trazer à memória dos irmãos, é o princípio da autoridade que está sendo obedecida. Boa. Né? Exatamente. Romanos capítulo 13, versículo do 1 Boa. ao 7, se eu não me falha a memória, Paulo vai deixar relatado aquela igreja de Roma, que é importante se submeter às autoridades que foram constituídas por Deus. Sim. Né? Ali ele estava falando a respeito das autoridades governamentais. No entanto, o princípio da autoridade ela abrange muito mais do que uma autoridade governamental, Sim. como também as autoridades espirituais, como lá em Pedro e João, que estava lá no templo, fez um milagre, no nome de Jesus, levantou um coxo, mas só que eles foram requisitados até entrar no sinédrio para poder se justificar, e a liderança espiritual falou o quê? Parem de pregar e ensinar no nome de Jesus. Mas só que eles falaram assim, calma aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, a gente não pode deixar de falar e a gente não pode deixar de pregar, né? Naquele momento, eles falaram, é mais importante a gente obedecer a Deus do que aos homens. Sim. Tá, então a Bíblia está se contradizendo. Porque uma hora a Bíblia manda respeitar as autoridades, mas Pedro e João estão desobedecendo. Não. Quando uma autoridade está indo contra a vontade de Deus para a igreja tem total respaldo para não obedecer a uma autoridade. Exatamente. Entende? Importante. Então, era o que ele estava fazendo ali. É interessante a gente falar tudo isso do preparo, do respeito ao processo da igreja da ICPC, porque tem muita gente que não conhece a gente. É verdade. E muitas das vezes acaba julgando pelo simples fato Sim. de não conhecer do que acontece, do que se passa por trás, Sim. atrás das cortinas, atrás dos bastidores. Há sempre uma construção, né? Com toda certeza. A ICPC não abriu ontem, né, Varão? São 14 anos, né? 14 anos, 14 debaixo de anos. muitas lágrimas, né? E- Debaixo de muita Você angústia. vê que hoje os evangelistas... Gente, compartilha aí, tá bom? Vai compartilhando aí, tá? Compartilha com o amigo, Vai com o soprando, papagaio, sopra. com o avô. É isso aí. Assopra aí, Em pelos nome de quatro Jesus. cantos da terra.
E para vocês entender que isso é um processo de consolidação, que hoje a equipe do evangelismo é a equipe que cresceu na casa. Sim. É a equipe que cresceu. Eu entrei nessa igreja aqui há 10 anos, 11 anos atrás, 12 anos atrás praticamente. Eu sentei naquela última cadeira de bermuda e chinelo. Olha. Eu fui abraçado aqui, irmão. Eu cheguei aqui, só Deus sabe a forma que eu cheguei. Hoje, a mesma porta que eu entrei é a porta que eu saio para trazer mais vidas e para pregar o evangelho lá fora. De cabeça erguida, né? De cabeça erguida. A melhor coisa, irmão, eu lembro daquela música do Samuel Mariano. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua e nem de cidade. Nem tão pouco de país. Né? Irmão, é muito forte. E sabe uma coisa que interessante, que você falou uma coisa muito interessante, sabe, Vê? É sobre a questão de não vai precisar mudar de casa. As pessoas acham que precisa mudar de igreja para crescer o ministério. Exatamente. A bispa não tá segurando a minha Não, tá segurando, Eita, calma A aí. liderança tá segurando meu ministério. Peraí. Eu vou mudar de igreja. Não, aí você coloca o camarada pra pregar, o camarada prega aqui a galinha pintadinha, né? Então, tipo E o assim, galo carijó. o galo carijó. Meu Deus, irmão. Então, é algo surreal. Então, assim, tudo uma construção, né? Sim. Então, eu falo sempre uma coisa pra Deus. Deus, ele mostra pra mim que não precisa você estar numa igreja de 1 milhão de pessoas, né? Porque se Deus ele quiser te assoprar numa igreja de 1 milhão, ele vai te assoprar. Sim, Com toda sim, certeza. Se Deus quiser te assoprar numa igreja que só tenha uma pessoa, ele vai te assoprar. Exatamente. O que importa para o nosso Deus é a fidelidade a Ele. A fidelidade a Deus. Porque quando você, óbvio, se você é chamado para você ir, viajar, pregar, né? Você tem essa chamada, é óbvio que você tem que se preparar. Sim. Com certeza. Né? Porque hoje em dia nós falamos assim, se preparar, aí as pessoas pegam a Bíblia, Senhor, meu Deus, meu Pai, aí abre a Bíblia. Ah, Deus falou comigo, eu não preciso estudar. Minuto de sabedoria. Minuto de sabedoria. Você abre e sai uma mensagem. Não precisa estudar. Eu queria essa senha aí, Meu Deus do céu. Né? Eu lembro que todas as vezes que eu vou pregar, principalmente em casa, que tem muitos pregadores aqui na ICPC, cara, eu prego umas 7 vezes no banheiro. Eu Sim, fico lá no vai espelho treinando, lá, é. pregando. Aí minha mulher, meu amor, sai do banheiro. Né? E eu tô ali pregando. E é interessante que a gente vai crescendo dentro da igreja, que a gente nasceu, né? Eu nasci aqui, todo mundo nasce praticamente, né? E a gente vai aprendendo. E a evolução, né, cara? O cuidado que a gente tem ao pregar a palavra, ele vai crescendo. Você já não prega mais, não vou dizer despreparado, mas você se prepara ainda mais. Você quer entender mais sobre aquilo que você vai falar. Você busca mais em oração, em consagração, para poder o quê? Entregar aquilo que vai transformar, que vai libertar. Sim. Porque a gente é fruto, a gente é prova que essa palavra, ela transforma, ela liberta, ela cura. E a gente tem uma dívida de gratidão. Sim. Eu costumo dizer, por onde eu vou, que eu tenho uma dívida de gratidão com Cristo que ela é impagável. O mínimo que eu posso fazer é o quê? Anunciar. Sim. E testemunhar, né? E não só de testemunho, né? Eu lembro que quando eu no início das minhas pregações, eu pregava muito o meu testemunho, né? Aí o Diego virava para mim e falou, irmão... Tinha que ser o Diego. Irmão, eu falo, caminhar com Cristo não irmão, é fácil. Bora aí, né, irmão? Caminhar com o Diego... Vamos atualizar aí. Vamos atualizar. Vai caminhar com o Diego, é uma bênção. Até a produção concordou. Mas, irmão, não, mas é verdade, porque assim, irmão... Vamos atualizar esse dicionário aí. Quando a gente caminha com pessoas que querem ver o nosso bem, a pessoa ela vai trazer críticas construtivas. Eu nem considero como crítica, eu considero como direcionamento. Certo. Porque crítica... Existe a crítica construtiva, mas ele falava... A produção tá cobrando vocês lá, Ele viu? falava assim pra mim... Ele falava assim pra mim... Eu não enxergo mesmo. Varão, é pra falar um pouco mais perto do microfone. Ele falava assim, Varão, poxa, Varão, você prega bem, mas você prega muito seu testemunho, mano. Tem que ter mais Bíblia. Falei, rapaz, esse cara... Te incomodou a primeira vista? Incomodou, irmão. Incomodou. Rapaz, o cara queria me jogar do outro lado da rua, Mas sabe por quê, irmão? Vou explicar. Sabe por quê? Porque até então, irmão, a gente vive... Cada um tem o seu processo, o seu milagre. Eu pregar o meu testemunho naquela época era a maior prova
que o Deus da Bíblia, o Deus que está aqui, ainda opera sinais, maravilhas. Essa era a forma de eu transmitir. Certo. Mas é que a minha visão era essa. Mas com a ajuda do meu amigo, irmão, ele me despertou a estudar. Sim. Eu fui estudar, eu falei, meu, o que é teologia? Para que serve a teologia? O que é um curso de teologia? Fui lá saber. Pô, Bora melhorar aí, meu irmão. Teologia é o quê? É o estudo sobre Deus. Falei, bom, vamos estudar então. E aí eu fui entendendo, Sim. pô, é legal você saber o texto, o contexto, para quem foi, por que foi, qual o intuito. Eu adoro as mensagens de Jesus. Sim. E eu aprendo algo com Jesus. Eu tenho, assim, a gente aprende com Jesus coisas maravilhosas. Você vai lá no Sermão da Montanha. Jesus está dando o quê? Conselhos práticos. Certo. Jesus está ensinando. Mas quando ele vai encerrar o Sermão da Montanha, o que ele fala? O que ele compara? Ele compara o homem que ouve e pratica com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe o que Jesus está dizendo, irmão? Que o que importa não é o que eu aprendo. Olha bem. O que vai fazer a diferença, não é o que importa, vou retificar. O que vai fazer a diferença não é o que eu aprendo, não é o que eu leio, mas é o que eu pratico. Uou. Porque não adianta eu meditar, eu estudar e não Praticar, né? E quando a gente vai crescendo na fé, a gente se torna um praticante. E como que você vai se tornar um praticante? É lendo a Bíblia, irmão. Crescer na graça e no conhecimento. Não tem como, irmão. Não tem como. Antigamente eu falava, meu, esse cara faz teologia, os caras ficam chato. Os caras não dão mais glória. A gente prega, os caras fecham a cara. Mas não é, irmão. Não é. Não é, irmão. É necessário. Sim. É necessário. Irmão, não precisa. Você não quer fazer um curso de teologia? Amém. Eu era resistente, irmão, até eu fazer o primeiro. Cara, você vai fazendo. Vou. Vai E eu vou te falar, hein, novidade. O ano que vem eu entro na faculdade. Ô, glória. Vou entrar, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque essa é minha vida. Sim. Eu não me vejo mais em outro lugar. Sim. Então eu preciso cada vez mais mergulhar no que eu escolhi para viver. Certo. Entendeu? Pera, o pastor Marcos, o pastor Diego é menino chato. É chato. Vou falar pra você. Eu costumava chamar ele, irmão, ó, pastor, eu chamava ele de Pastor, pedra do meu sapato. Eu falei pra ele, vai ter um congresso agora lá na igreja dele, né? Hoje o Rodrigo vai ser um Rodrigo vai dos ser o pregadores. pregador. É. Aí eu falei assim, ele falou assim, ô pastor, leva sua esposa. Eu falei assim, ô varão, eu também vou, já coloca as portas de vidro, você sabe que eu dou uns gritos, sou pentecostal. Ai, meu Deus Não, do céu. isso é legal, eu sou chato mesmo, varão. Então, isso que é o legal, sabe, Fernandão? É a gente despertar para viver o melhor de Deus. Sim, o melhor. Né? É. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, congregava aqui o nosso irmão, né, que continua conosco, e o Dene, né? E aí acabava a minha pregação, o Dene falava, ô herege. Ô herege. Só pregando heresia. Não sobe, mas não dá pra falar aqui, aí, não, não, mano. olha só, aí todo mundo falava assim, caramba, Diego, você pregou muito, tal, não sei o quê. Aí, chegando lá na porta, e aí, Denei? Herege. Esse cara me matou, velho, já era, né? Você vê que, tipo, o interessante, mas isso me despertou, Sim. né? Eu fiz o primeiro curso, segundo curso, tal, isso, aquilo, outro. Hoje eu e o Rodrigo estamos aí se formando. Mas por quê? Porque a gente quis mudar Sim. a forma de que a gente quer pregar. De né? fato. Né? Porque a gente estava pregando de uma forma, Sim. sabe? Aí eu era assim, varão. Eu pegava a Bíblia, fazia isso aqui, ó. Senhor, meu Deus, meu Pai e tal. Abria a Bíblia. Nossa, queridos, vamos pregar sobre isso. Eu não sabia nem o que eu estava pregando, Então, varão. Sabe? Então, assim, pegava um texto e pregava fora do seu Fora do seu contexto. só fora do seu contexto, e sabe? E virava um pretexto. Sim. Então, assim, uma coisa que eu aprendo é que a teologia, ela não vem para te matar, né? O que mata, quando as pessoas que fazem teologia, o que mata não é a teologia, é o ego das pessoas. Sim. Acha superior a outras pessoas. Sendo que, na verdade, o estudo, ele nada mais é para quê? Para te aproximar de Deus. Sim. Se você está buscando melhorar sua pregação, isso vai acontecer de uma forma natural. Por quê? Porque quem tem conhecimento da Bíblia, na hora que você abrir a palavra de Deus para pregar, irmão, você vai conseguir dar possibilidades para que Deus te use ainda mais. Boa. Sim. Porque como que Deus vai soprar coisas, né? Como que Deus vai te dar direção ali, a revelação, a iluminação da palavra, a revelação da palavra, a iluminação do texto, se você não para meditar no texto?
Porque a iluminação do texto, eu entendo que ela só vem quando eu paro para abrir o texto. Senhor, ilumina para mim. E aí eu vou ler, vou meditar, e o Senhor vai começar a trazer as revelações daquele texto para mim. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Boa. E uma coisa que a gente precisa ter na cabeça e a noção, né? É que é óbvio que se você tem uma chamada e você tem um talento, né? Porque pregar a palavra não é dom. Pregar a palavra é um dever de todo cristão. Sim. Né? Com certeza. Então, assim, uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, que todo mundo que tem um talento, que tem uma chamada para alguma coisa, precisa exercer, porém, acima de exercer, se preparar. Porque como é que você vai exercer algo, né, no meio de príncipes, de reis, Sim. sem se preparar? O povo não quer comer miojo mais. O povo quer feijoada, o povo quer comer, sabe, do bom e do melhor. Então aí como é que você vai chegar com uma palavra? É óbvio, uma coisa que eu sempre falo para todos os pregadores, irmãos, quando eles falam assim, irmãos, eu vim pregar e eu estou trazendo uma palavra simples. Não é simples, a palavra do Senhor não é simples, Sim. sabe? Então assim, a palavra do Senhor é viva e eficaz e é forte e verdadeira. E se renova. E se renova. E nos renova. Exatamente. Jesus. Exatamente. E nos renova. E uma coisa que a gente precisa aprender todos os dias, que devemos se preparar. Aí, beleza, no grupo tem, que nem, aqui na ICPC, tem banda, a Banda Som da Alma, né? Fazendo aqui Banda Som da Alma, né? Fazendo um tchan aí pra Banda Som da Alma. Você que precisa de uma banda para tocar no eles, congresso da sua igreja. Vou deixar para vocês Irmão, também aqui em que nome o de Jesus. pastor Chama eles, Lucas, viu, que são ele melhores, tem são aí melhores. aula de músicas. Exatamente. Você Isso. O cara é musicista Meu. profissional aí, ó. Aula de canto, aula de teclado, aula Quer de aprender a violão. cantar? Vem no melhor. Coloquei minha filha agora para também fazer a aula. Não, eu já tava lá em casa, lá, eu já ia lá cantando. Eu falei, você tá aprendendo a Benção. cantar com quem? Ela? Com o pastor Lucas. Tá Eu falei, vendo? rapaz, tá cheio de aluno, hein? Pode vir, vem com a Que confiança. multiplique muito Tá mais, bom? em nome de Jesus. E o interessante, irmão, qualquer área da nossa vida, irmão, qualquer área da nossa vida, se a gente quer crescer nessa área, se a gente quer exercer essa área, a gente precisa estudar. Sim. A gente precisa buscar uma dedicação. O médico, como é que ele vai ser um médico? Eu não confiaria a minha saúde a um médico a qual não sabe o que esteja fazendo. Não é verdade? Um advogado. Você vai deixar um advogado interceder por uma causa, sendo Não, que... vai advogar como se não sabe advogar? Tem como. E é uma coisa que eu sempre falo. As pessoas às vezes ficam chateadas, porque às vezes chega numa banda, chega numa igreja, quer cantar, quer tocar, quer pregar, mas eles não sabem exercer. Eles não sabem cantar. Eles não sabem tocar. Irmãos, a gente tem que entender o quê? Se Deus te deu um talento, se Deus te deu uma missão de você ir, sabe, louvar Ele, cantar, isso, aquilo, outro, você precisa se preparar, né? Com certeza, Você precisa, eu mesmo, vou ser sincero com você, eu não gostaria de ficar ouvindo uma pessoa gritar se não sabe cantar. Sim. Né? Pegar o microfone e ficar gritando. Por quê? Porque o cântico, ele tem que ser suave. O cântico tem que agradar, além de agradar a Deus, mas tem que agradar os ouvidos dos ouvintes também. E esse é um não assunto... não falo no ego. Sim. Eu falo, né, a pessoa, você vai ter aqui, o camarada só grita, vai estourar os tímpanos do cara, né? E esse é um assunto polêmico. É bem polêmico. Porque, irmão, todos têm o direito de adorar. Com certeza, irmão. Todos nós somos adoradores. Eu, particularmente, não sou um cantor, mas eu sou um adorador. E eu adoro adorar. Mas eu sei que... Eu sei até onde eu consigo ir, porque... Pra também não ferir o ouvido do meu irmão que tá lá embaixo. Certo. Não, tô falando por mim. Sim. Né? Eu tenho. Agora, assim, eu gosto. Se eu quero prosseguir com isso, eu preciso estudar. Sim. Vou estudar. Para quê? Para poder me aperfeiçoar, né? Por que a igreja, sem querer te cortar, desculpa, Varão. Porque hoje muitas igrejas encontram um preconceito com o preparo, quer seja na área de canto, quer seja na área de estudos teológicos, quer seja até mesmo na área, até em qualquer outra área que seja dentro da igreja, porque ainda há uma resistência ainda, então, na visão de vocês. Eu acredito que há uma
resistência devido à falta de preparo. Eu acredito que muitas igrejas estão sendo fundadas hoje por uma necessidade, mas eles não se preparam. Não fazem um curso de CPO, não fazem um curso básico de teologia, não fazem uma EBD, sabe? Eles não buscam aprender sobre o princípio. Toda igreja, ela anda meio resistente porque ela acha que o pastor, ou sendo quem for, acha que manda na obra. Mas, na verdade, quem manda na obra é o Senhor Jesus Cristo. Sim. É Ele que manda na obra. Devido a isso, as pessoas precisam entender que nós devemos estar numa igreja mais perto da Bíblia. Mais da Bíblia. Então, a Bíblia, ela tem ego? Não. Tem alguns personagens que têm ego, né? Mas todos aqueles que viveram a promessa de Deus e quiseram cumprir a promessa de Deus e andaram ali durante um período ali na fidelidade a Deus, deixaram o ego de lado, né? Certo. Imagina Jó. Jó teve que deixar o seu ego de lado. Sim. Né? Um homem rico, íntegro, né? Tinha uma família abençoada, Sim. né? Uma casa abençoada, né? Tudo abençoado. Deus permitiu tocar em tudo. Só não tocar na fidelidade de Jó. Então, muitas das vezes na nossa vida é assim, né? Deus vai permitir que a mudança na igreja, a mudança na nossa vida seja radical. Só que a nossa fidelidade a Deus vai mostrar se nós estamos sendo capazes de aprender com a situação, se a gente vai mudar ou não. Sim. E assim, que nem o irmão está falando, né? Eu acredito que, cara, uma empresa tem uma estrutura, a empresa precisa de uma estrutura para poder funcionar bem. Sim. Um hospital precisa de uma estrutura para funcionar bem. Sim. Uma escola. Por que não a igreja? Por que a igreja tem que ter, sim, uma estrutura, tem que ter uma liturgia nos cultos, né? A gente tem isso aqui na nossa igreja, mas tem que ter uma organização para que a coisa funcione. As coisas de Deus são com ordem e decência. Isso é claro, está na Bíblia, é Bíblia isso. Então, tem sim, na minha opinião, tem que ter sim Uma vez eu estava essa organização. Uma vez eu estava assistindo uma coisa, eu achei até interessante. Se eu falasse para os irmãos que a igreja, esse negócio, a igreja é um hospital. Não é um hospital. Cara, não, porque o hospital... polêmica, hein? Polêmico. Próxima polêmica aí. Próxima polêmica, A hein? igreja é um hospital. A igreja é um hospital. não- No meu campo de vista, não é um hospital. É um OBS ou É o quê? um OBS. Santa Casa? Santa Casa, Casa da Santa Misericórdia? Cruz, Hospital Vitória. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, que a igreja ela não é um hospital. Por quê? As pessoas hoje estão se fazendo muito de vítimas, né, dentro da igreja. Não quero mais pregar porque o irmãozinho me machucou. A igreja não era para aliviar a dor? Peraí, né? A palavra vai te confrontar, meu amigo. Se você for num culto, às vezes, eu vi assim, eu nunca vou no culto. Quando eu vou no culto, no culto a palavra me confronta, né? Então, assim, uma coisa que a gente precisa aprender é que a igreja não é um hospital. A igreja é um local de adoração a Deus. Sim. Né? Sim. Hospital mesmo, você vai encontrar onde? Na busca, na intimidade que você tem com Deus. Deus, ele vai te curar ali no particular. Jesus, ele vai dizer, vinde a mim da forma que estais e eu vos aliviarei. Jesus, ele está dando o quê? Uma certeza que se você chegar até ele, ele vai aliviar, seja lá o que você tem lá, uma enfermidade, Se um aproximar vício. dele com fé. Com fé. Se creres e não duvidar. Marta, se crer e não duvidar, verás a glória De Deus. Tem que crer, irmão, tem que acreditar. A igreja, eu costumo dizer na minha casa isso, tá? Eu falo para minhas filhas, gente, igreja, 4 paredes, ela é constituída por pessoas. Se a gente entrar lá e ficar observando os nossos irmãos, a gente vai chegar uma hora que vai esfriar. Porque eu sou falho, irmão. Se você ficar me olhando, você vai se desviar, irmão. Você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. É óbvio que eu tenho que estar no caminho reto, tenho que andar conforme diz a diretriz da Bíblia. Só que eu posso errar com você, irmão. Com certeza. O Diego pode errar, o Rodrigo pode errar, os pastores, todo mundo pode errar. Agora, quando a nossa visão ela está focada em Cristo, a gente entende. Ô, irmão, as cartas que o apóstolo ele escreveu para as igrejas, foi para quê a maioria das cartas? Para corrigir, para alertar, para direcionar. Isso quer dizer que, irmão, a igreja não é um lugar perfeito. Esse dia eu postei algo no grupo,
Ele falou, irmão, como assim igreja não é lugar perfeito? Eu falei, não é, irmão. Não é. Igreja é um lugar que a gente busca a estar próximo do Senhor. Sim. Mas lugar perfeito, irmão, desculpa, na terra não vai ter. Só o céu. É só no céu, mano. E é uma coisa que as pessoas esquecem, que uma coisa, uma vez eu estava falando, né? A chamada não é fácil. Viver com Deus é viver de milagres. Sim. Viver por fé. E quantas das vezes, se eu fosse fazer uma pergunta aqui para os irmãos, quantas das vezes vocês quiseram parar? Nossa. Inúmeras vezes. Já pensou, Rodrigo, em parar? Inúmeras vezes. A gente Já pensou em jogar a toalhinha, irmão? Ontem mesmo. Meu Deus. Então, assim, É complicado. a fase de um cristão é se converter todos os dias pelo amanhã, Sim. né? Então, a gente podemos entoar um cântico, né, todos os dias pela manhã, assim como o salmista entoou ao Senhor, né? Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor, Ele é aquele que me sustentou, né? E uma coisa que a gente precisa entender, quando ele fala assim, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, ele quis dizer, não foi pela minha vontade, não foi pela minha força, é porque é uma vontade maior que me faz levantar todos os dias. E é o Senhor. Né? Que é o Senhor. É isso. Então, assim, essa vontade, ela faz a gente alcançar lugares que a gente nem imaginava. Sim. Por quê? Uma coisa que eu sempre, conversando com Deus, uma pergunta que eu sempre fiz para Deus, por que muitas das vezes na minha vida tem coisas, dificuldades quando vem, e vem de uma forma já radical, não vem com nenhum degrauzinho na vida de vários irmãos. Sim. Aí Deus falou para mim, porque tem lugares que você vai chegar, que você precisa estar preparado, e às vezes o preparo do seu irmão não vai ser o mesmo preparo que você. Por quê? Porque locais onde que Deus possa te levar, precisa de um preparo e com urgência, rápido, sabe? Então agora imagina aí se eu ficasse me fazendo de vítima. Todas as vezes, Deus manda uma luta, Deus manda uma prova, Deus permite algo acontecer, assim como Deus permitiu Satanás, né, tocar ali na vida de Jó, né, nos bens de Jó, Deus permite na nossa vida. Se eu fosse me fazer de vítima, irmão, nem na igreja eu vinha mais. Mas, irmão, é exatamente o que eu disse aquela hora. No final do Sermão da Montanha, Jesus está falando o quê? Não basta apenas ouvir, mas tem que praticar. E ele compara o quê? A casa que foi edificada sobre a rocha. Irmão, me fala uma parte da casa que não foi atingida. Boa. Irmão, foi vento, foi chuva. O vento sopra só de um lado? Não. A chuva bate só num canto? Não. Irmão, mas o que fez a diferença? Ele ouviu mais, praticou. A prática da palavra. Eu acho que muitas pessoas acabam se enganando porque elas acham ou pensam de que Deus quer que a pessoa fique apenas com o conhecimento para se tornar um intelectual dentro da igreja. Não. E a intelectualidade, lógico que ela não vai ser descartada na presença de Deus, mas Deus não quer forjar intelectuais. Sim. Deus quer forjar praticantes da sua palavra. É verdade. É o que você está falando aí. Exatamente. Eu vou estudar teologia para me ser um intelectual. Não, se você entrar nessa para ser um intelectual, você vai morrer na fé. Vai. Porque você vai se tornar um empapuçado, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Mas Deus quer que você se aproxime dessa ciência que é a teologia, para você conhecê-lo e, através desse conhecimento, praticar aquilo que você exercer está ainda mais a sua prática. O que dará sentido a todo Exatamente. conhecimento é a prática. E eu confesso que eu só consegui ser um amante da teologia quando eu comecei a trazer a teologia para o meu dia a dia. Boa. A teologia prática, né? Teologia prática. Porque é legal, detalhes, olha, geografia, contexto. Mas quando você começa a pegar e aplicar aquilo para o seu dia, fala, poxa, aonde eu estava, irmão? Que eu não sabia disso, né? Jó, aonde tu estava quando eu estava criando? Eu lancei os fundamentos. O pastor Marcos mandou um recadinho ali. Lê aí, Rodrigo. Acho que eu vou ler. Ele tá sem óculos, é verdade. Vou ler aqui, ó. Tenha muito cuidado para não entrar numa igreja perfeita, porque se entrar nela, com certeza vou estragar. Vou estragá-la. É verdade. Verdade, pastorzão. É verdade. Não, mas sabe por quê? É algo interessante.
uma igreja perfeita, ela não existe, né? Não tem. Ela não existe. O próprio pastor aí de obra já sabe o que ele está falando. Né? O doutor Marcos, né? Eita, Xavier Marcos, ele mexe. já deu aí já o pé. E é um assunto muito interessante. Sim. Uma igreja perfeita, ela não existe. A gente temos que entender que toda igreja ela tem a sua falha. Por isso que Paulo fala que nós somos o corpo. Sim. Você é o pé, ele é o outro braço, Certo. eu sou o outro braço. Nós precisamos, cada parte do corpo precisa um do outro. Por quê? Para nós fazer um corpo, as pessoas falam assim, eu sou a igreja. Mentira, você é parte da igreja. Parte. Você não é a igreja. Ou tá? então, você já viu aqueles irmãos que é insubstituível? Irmão, se eu parar de fazer, não vai dar certo. Não, irmão, a obra ela não para. Não, a ela gente não para. para, mas a obra continua. E é isso, é sobre corpo. Sim. É sobre unidade. E no meio desse corpo vai haver falhas, irmão. Vai. Até mesmo os membros menos honrosos no corpo têm a sua devida importância. Com certeza. E eu posso apontar uma delas. Porque a palavra vai dizer, aquele que dá semente ao que semeia, receberá. galardão. O que é dar semente ao que semeia, irmão? É você proporcionar, o irmão está semeando. Certo. Às vezes o irmão está sentado ali, mas é o irmão que contribui com a obra, né? E esse irmão que contribui com a obra, ele está fazendo o quê? Ele está dando uma semente. É parte do corpo. Para alguém que vai semear, irmão. É a mesma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, irmão, você tem uma chamada. Nossa bispa está assistindo. Bispa Pai Senhor, Dima, nossa Pai bispa. Senhor, bispa. Shalom Seja Adonai. bem. Shalom Adonai, glória. Yeshua Hamashia. Falar que nem um varão ali, Eita, salam aleikum. glória, Eita, salam glória. aleikum. A Glória gente a Deus. ama a bispa. Acompanha aí. Apóstolo Petro pediu Eita, oração. Glória a vamos Deus. orar, irmão, em nome Nós de vamos orar Jesus. pela sua vida, Em nome viu? de Jesus. Abraço, meu Pensa irmão. num homem de missão. Eu amo esse homem, Isso mano. aí Você é ama. louco. Não, e olha só, esses Esse dias cara aí não- ele não ganhou um existe. monte de peixe lá do Ceasa. Ela falou, rapaz, deixa já meus peixes aí já, homem. Não, homem de Né? Deus. Não, ele é um homem que sem palavra. Rapaz, eu tô tendo dificuldade Como é que é? Está saindo a... De Eunópolis. Para... Enápolis. Ah, ele tá Enápolis. fazendo a obra, irmão. Tá Olha lá. fazendo a obra. Tá fazendo... Irmão, pensa no para homem que faz a obra. Itamaraju. Meu, que o Senhor Onde que é acompanhe. isso, mano? Que o Senhor te acompanhe, meu irmão. Em nome de Jesus, nós Ei, vamos estar Deus seja orando. com o Te Senhor, digo em uma nome de coisa, Jesus. viu? Te digo uma coisa. Em breve ele vai estar lá na França, você crê? nome Eu de creio. Não... Jesus. Bom, é o que a gente estava falando agora. É ir aonde muitas pessoas não querem ir. É. É pregar para pessoas que... Tem pessoas que não querem. É pregar para quem ninguém quer pregar. Está disponível pro É reino, abrir né, cara? mão do conforto que você tem para ir fazer a obra, irmão. E as pessoas não entendem. É. Elas não entendem quando você sai do... Não, e as pessoas acham que é fácil. Você Sim. chegar lá, fazer missão, tal, e aquela coisa, você tira aquela foto. Nossa, ele tá no paraíso, mas não sabe a luta que você tá passando ali. Exatamente. Né? Quem não enxerga suas guerras, não vai entender as suas feridas. Pega essa. Eita, essa foi forte. Quem não enxerga suas guerras, Não não vai. vai entender as suas Frases feridas. de efeitos de referências de Diego Guarda essa Nogueira. daí, olha aí. Pega, corta essa, hein? próxima Faz o pregação, corte aí, vou citar produção. ela. Frases de efeito do evangelista Diego Nogueira. Eu vou usar ela mais cedo ou mais tarde. Então, assim, essa veio do céu, hein? Não é do Google, não, hein? Essa veio do céu. Não é do Google, não? Não, né? é do Google, não. É do Gemini. É, né? Do Gemini. Não é do chat GPT, Né? não, né? Então, assim, gente, falta 10 minutos pra finalizar o podcast. 10 Pô, minutos. passou rápido, hein? Passou rápido. Como é gostoso, rápido. né? Como É bom. E Os assim, próximos serão melhores. Melhores cada não, vez. esse é o só o próximo eu primeiro. acho que vai Você ser quer- polêmico. Vai ser polêmico. Sim. Porque nós vai trazer o Marcos aqui. Vamos ver se ele traz o Marcos, o né? Marcos. Pastor Marcos, a Se gente vai fazer prepara. uma pergunta pro Senhor polêmica. Meu Deus, vai ser né? forte. Rodrigo prometeu falar, tá em grego aqui. É, eu vou falar em aramaico aqui, em nome de Jesus. Vai ser Não, mas forte. assim, gente, pra gente finalizar, é interessante quando a gente colocamos, é óbvio que tem dor, tem angústia, tem lágrimas, mas quando nós colocamos a nossa vida à disposição do reino. Sim. Porque a gente sabe que Deus cuida da nossa vida. Sim. Né? Eu já me perguntei, Senhor, nossa, por que aconteceu isso? Aí, do nada, de uma situação terrível, Deus tira uma bênção. Sim, E sem eu perceber, sim. sabe? A gente olha para a dificuldade. Sabe por quê, irmão? Porque o crente, o cara que crê, o cara que vive pela fé, até na porta fechada ele tem bênção. Já reparou, irmão? É. Que até o não de Deus é providência na vida do crente? Irmão, o cara quando ele realmente, ele acredita,
ele bota uma fé naquilo que Deus tem para a vida dele, irmão, não importa. Você passa pela situação, mas em meio à adversidade, Deus envia o recurso, Deus vira, você fala, agora eu entendi. Eu ouvi uma frase uma vez, e eu gravei isso no meu coração, frases de efeito. Não é porquê. A gente não tem que perguntar para Deus o porquê, mas para quê? Boa. Para quê, Senhor? Tudo tem um motivo, um propósito. E quando a gente entende isso, irmão... E esse propósito nos faz alcançar lugares inimagináveis. Deixa eu só desmistificar um pouco aqui, Varão. Sim. A gente acabou citando e falando da importância do estudo da teologia, Sim. etc e tal, mas muitas pessoas também já chegaram para me perguntar... Toca o também, microfone. O do Rodrigo? Tá. Muitas pessoas chegaram a me perguntar no pessoal algumas vezes se uma pessoa ela só é o que é se ela tiver teologia. Tipo, quer dizer que eu só vou ser pastor, exercer o ministério pastoral se eu tiver teologia. Quer dizer então que eu só vou exercer o ministério de evangelista se eu fizer teologia? A minha resposta é simples, a qual até mesmo por misericórdia sanou a resposta à indagação dela. Sim. O que te fará ser um pastor, o que te fará ser um evangelista, ou o que te fará ser um diácono, não é a teologia, Sim. é o chamado de Deus. Sim. Se você tem um chamado de Deus para ser pastor, você será um pastor, porque é Deus quem está te chamando para ser pastor. Sim. Agora, isso não te isenta, e em hipótese alguma, caso você queira acender a chama no seu coração de se aperfeiçoar na palavra de Deus, você está livre para poder fazer isso. E outra, Deus não vai te proibir. Quanto mais é dado, mais é. Mas será cobrado. Então, a partir do momento que você tem esse chamado, que você tem essa responsabilidade do seu... Irmão, como é que eu vou ser um pastor sem ter conhecimento pleno? A palavra do Senhor vai dizer que o obreiro aprovado ele tem que manejar bem a palavra. Irmão. E o pastor ele se preocupa muito. Eu vou até ser um pouco radical aqui. Algumas pessoas até podem entender um pouco errado. Certo. Mas a visão de um pastor, muitas das vezes, a preocupação dele nem muito é com as ovelhas, é com o pasto que ele vai dar para as ovelhas. Sim. O que a ovelha vai comer? Tem que se preocupar com o pasto. Exatamente. Entendeu? Então, se ele não se preocupa com o pasto para poder alimentar as ovelhas, fica difícil. Sim. Então, se ele tem o desejo, a ânsia, a vontade de se aperfeiçoar no ministério da palavra, irmão, Deus não vai te proibir. Sim, fica à vontade. Com certeza. É importante, irmãos. É importante a gente estar sempre tendo isso em mente. A teologia não vai te fazer um pastor. O que vai te fazer o pastor é o chamado de Deus. Porém, agregar o estudo, o conhecimento, vai te fazer crescer e vai te fazer executar com excelência aquilo que Deus confiou na sua mão. Florescer, né? Irmão, você vai fazer evangelismo, irmão. Tem pessoas que estão ali desviadas, tem pastores. Oxi. Se você for lá e você não souber de Bíblia, você sai envergonhado, irmão. Eu sentei ali na calçada um tempo atrás, Varão, com um professor de seminário de teologia. Então, você sai envergonhado. Se você não tiver o conhecimento básico, o cara começa a te pôr na parede, irmão. Então, até pra gente fazer um evangelismo, irmão, a gente tem que ter o conhecimento. É importante, irmão. Sim, e é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, que a chamada, ela requer muita oração também. Muito. A gente não pode também negar isso. Sim. Eu acredito, não sei se eu posso radicalizar aqui, mas primeiro vem a oração, primeiro vem a chamada, depois a oração e depois a teologia. Porém, os três fazem o cumprimento um do outro. Sim. Né? Por quê? Porque a gente precisa entender que, por mais que você tenha teologia, foi o que vocês falaram, quantas pessoas que têm seminário estavam jogadas ali? Exatamente. Né? Por quê? Porque não estava coberto, né, de oração. Por isso que é importante a pessoa ser liderado. Sim. Por isso que é importante a pessoa... né, eu vou ser bem sincero com você. Eu mesmo, né, na ICPC lá de São Bernardo do Campo, se eu não tivesse coberto de muita oração, óbvio, com muita ajuda, eu acho que eu teria morrido na fé, né? Por quê? Porque é muita gente despreparada, Sim. né, que você acaba olhando e se frustrando, né? Então, assim, eu acredito que a vida de um cristão,
ela tem que ter muita e muita oração. E fundamental também, a sua família tem que estar bem com Deus. Porque se você está bem com Deus, a sua área espiritual está bem com Deus, está na base da oração, faz teologia, porém, se a sua família não tiver na mesma fiação, irmão, o inimigo começa a usar a família. Isso um não assunto, afeta. E é um assunto polêmico, tá? Assim, é uma pauta importante. Não vou falar assunto polêmico, vou falar pauta importante. Sim. Porque quando a gente fala de família, a gente fala de instituição. Primeira, estabelecida por Deus. Sim. O maior alvo hoje do inimigo é o quê? A família. Então, meu irmão, se você quer ser um pregador do evangelho, Começa dentro de casa. tá se preparando, cara, o trabalho dentro de casa ele é essencial. Isso não vai isentar de vir lutas, provas. E muitas das vezes, se o cara tem uma decepção em casa, ele já fica abatido. Fica. E o inimigo. Pregar, né? Fica. Assim, vai chegar uma certa hora, você tem quanto tempo de casado? 6 anos. Você me complicou no podcast falar isso, Marão. Aí me complicou, Marão. Não deixa a minha esposa ver isso, não. Porque esse assunto aí, irmão, eu já vim pregar, já com situações que aconteceram na minha casa, que eu vim triste. Mas chegou uma hora na nossa vida que a gente aprende a separar também. Certo. Tá? Isso não isenta de começar lá dentro. Mas chega uma hora que você começa a entender que exercer a atividade que o Senhor te ordenou é uma coisa. E o que está acontecendo lá é outra. Porque enquanto você faz a vontade de Deus aqui, Sim. Deus está operando lá. Até chegar essa maturidade de separação, Não é fácil. a gente vai batendo muito na cabeça. A gente vê muitos pastores, homens e mulheres de Deus, pregando o evangelho. E você vê muitos homens e mulheres pregando o evangelho, mas com filhos, maridos ou esposas passando por dificuldades terríveis dentro de casa. Então é interessante. Pode ser uma pauta. Não, e pra uma gente conversar sobre isso, que é legal nas próximas vezes, né? Hoje Vai- nosso tempo terminou já o tempo? tá... Gente, Você que está acompanhando, se você tem algum tema do seu interesse, deixa aqui no comentário, tá bom? Comenta aí um assunto que você gostaria que a gente conversasse aqui, algo sobre família, a área financeira, a área espiritual, teologia, o que você sentir no seu coração, o que você tem curiosidade, deixa aqui no comentário, a gente vai estar colocando aqui, deixa a sua sugestão, a gente vai estar colocando aqui as pautas, né? E você dos que próximos é podcasts. pregador, né? Você que é levita, cantor, Levi, você que é da tribo de Levi aí. você que é da tribo de Levi, Meu tá? Deus. Compartilha aí também com a sua igreja, tá Sim, bom? sim. Fala aí, coloca aí embaixo aí, eu quero estar aí um dia, tá bom? Que a produção vai olhar, depois vai falar pra gente, tá? E as pessoas que vai fazer a organização aí, vai fazer um calendário, uma agenda bem bonita, e eu Sim. tenho certeza que um dia você vai estar aqui conosco também. E lembrando, tá? O nosso intuito aqui é promover o nome do Senhor. Então, o que a gente quer, irmão? Trazer amigos, pessoas, para que a gente possa cada vez mais falar do amor de Cristo. Então, vai ser bênção, irmão. Vai ser bênção na sua vida, na vida da sua família, dos seus Olha lá, amigos. tema arrebatamento da igreja. Eita, Ale Pereira. Quem foi isso aí? Quem que foi esse aí? Alexandre. Ô, glória. Ah, o Alexandre. Nós vamos trazer, estuda bem. Arrebatamento nós vamos trazer da você. igreja. A gente vai Já teve esse estudo semana passada. Eita, velho. glória, vai tremer. Vai trazer, não, vai ser muito bom. Vai. A gente, então assim, pra gente finalizar, gente, muito obrigado a você que participou, você Obrigado. que vai assistir depois, Sim. tá bom? É muito importante, sábado que vem a gente tem um outro podcast com um convidado especial, tá? Com a mesma equipe que tá aqui, as produção também, tá bom? Eu tenho certeza. E você que não conhece a nossa igreja, a gente quer te convidar, vem para ICPC Liberdade, tá? Fica na rua João de Carvalho, número 39, tá bom? Você vai ver o pessoal do manto, você vai ver o pessoal que é da banda, Sim. você vai me ver, a gente vai estar aqui presente, vai ver os nossos irmãos. Fala o nosso Instagram, para quem quer seguir a nossa igreja no Instagram. ICPC sede, underline SP. ICPC Isso. sede, underline SP. Trava-língua. Segue a gente no A Instagram, dicção tá horrível. tem conteúdo, tem informações preciosas de culto.
Vai ser uma benção. Nosso tempo acabou. Acabou. Né? Gente, Tava foi legal pela passou paciência muito de todos, rápido. né? Tava muito legal. Passou legal. muito rápido. Tá bom? Eu tenho certeza que nas próximas vezes Foi vocês só vão o gostar primeiro muito. dia. Abraço, gente. Valeu, até Até a próxima. breve.